Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo é rapidinho, eu vou passar algumas perguntas que podem acontecer, algumas curiosidades que estão relacionadas aos conceitos que a gente aprendeu nos últimos vídeos. Uma pergunta, será que a gente pode sobrescrever um método estático? Lembra lá o que é um método estático? O método estático é um método que ele é da classe, ele não é do objeto. Eu posso chamar classe.método, tá certo? Para um pouquinho, pensa aí, pausa o vídeo, vê se você acha que isso... o que acontece se eu sobrescrever um método estático. E aí depois que você pensar um pouquinho sobre a questão, você continua o vídeo. Então vamos lá. Métodos estáticos não são chamados a partir de instâncias, de objetos, ou seja, de objetos, e sim diretamente pela classe, certo? Então como eles não são chamados por objetos, eles são pela classe, eles não podem ser sobrescritos, não faria muito sentido. Se uma subclasse tem um método com a mesma assinatura do método estático da superclasse, a gente diz que ele oculta o método da superclasse, tá? Então, ou seja, não existe sobrescrita. Não faz sentido dizer que sobrescrita. Se eu tenho um método estático, numa determinada, vamos supor, na classe animal, na classe cachorro eu não posso sobrescrever. Mas eu posso, na classe cachorro, ter um método estático com o mesmo nome, o que pareceria que é uma sobrescrita. Mas, na verdade, não é. Eu estou simplesmente escondendo. Por que eu estou escondendo o método da superclasse? É porque se não existisse o método na subclasse, caso eu chamasse subclasse.método, o método que seria realmente chamado seria o da superclasse. Ok? Bom, outra questão. O que acontece se eu declarar um método como final? A gente viu que a gente pode usar a palavra-chave final, de final, para atributo. E quando a gente faz isso, a gente define que aquele atributo é uma constante, certo? E para método? Se eu declarar public final void algum método. E aí, o que isso significa? Isso indica que esse método não pode ser sobrescrito na subclasse. Então tem situações que eu quero que um determinado método não possa ser sobrescrito. Por exemplo, ainda mais se for um método protegido, um método interno que faz sentido numa determinada lógica da superclasse, pode ser que se a subclasse for lá e sobrescrever esse método, vai quebrar a lógica da superclasse. Então ela vai lá e define como final para que as subclasses não possam sobrescrever. Ok? Outro ponto é o seguinte, assim, idealmente todo método chamado dentro de construtor deveria ser final, tá? Então vamos supor, lá na minha classe animal, o meu construtor chama alguns métodos lá para construir o animal. Se esses métodos não forem final, quer dizer que esses métodos podem ser sobrescritos na subclasse. E se eles forem, eu estou mudando a forma como o objeto é criado na superclasse. Eu estou, de certa forma, quebrando o encapsulamento, tá? Então, se eu for bem estrito no conceito, os métodos chamados dentro dos construtores todos deveriam ser final. Bom, e se eu declarar uma classe como final? Aí ninguém vai poder herdar dela, será? Sim, exatamente, certo? Você pode também declarar uma classe como final. Se você declara uma classe como final, quer dizer que essa é uma subclasse que não pode ser superclasse de ninguém. Quer dizer, pode ser subclasse ou não, mas independentemente disso, ninguém pode herdar dela, tá? Por que isso é útil? Isso é útil para objetos imutáveis, né? O que adiantaria eu definir uma classe imutável se alguém pode sobrescrever aquela classe e tornar ela mutável? Um exemplo é a classe string. A própria classe string do Java ela é final. Por questão de segurança, para que não seja possível alterar a string, que já está lá, vamos supor, você conseguiu acesso a arquivo, passou pelo processo de permissão para conseguir acesso ao arquivo. Se fosse possível mudar o conteúdo da string, depois que eu tive acesso eu podia mudar o conteúdo da string lá e acessar outro arquivo, por exemplo, alguma coisa nesse sentido. Então, pode fazer sentido você criar uma classe que não pode ser herdada. Então, nesse caso, a gente pode declarar a classe como final. Ok? É isso. Pessoal, esses conceitos de classe abstrata e interface, eles podem ser um pouquinho complexos à primeira vista. Então, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada nos livros, especialmente o livro do Blue Jay, para reforçar os conceitos. Tá certo? Até mais.